Hoje eu acredito que a live vai ser assim, bem esclarecedora. A gente vai falar sobre umas coisas assim muito importantes e eu tenho certeza que isso vai fazer vocês repensarem muita coisa. Então vamos lá, vamos começar então. E eu tô aqui disponível, se vocês tiverem dúvidas para fazer, escreve aí a dúvida, escreve um pensamento que você teve, escreve aí que eu tô aqui junto com vocês e vou lendo aí, tá bom? O nosso tema de hoje é padrão de relacionamento. E aí, para eu explicar sobre padrão de relacionamento, eu vou precisar antes falar algumas coisas para vocês. Primeira coisa importante, a gente não tá procurando culpado, porque a gente vai falar sobre padrão de relacionamento. E aí eu vou contar pra vocês como é criado esse padrão de relacionamento e vou contar também pra vocês o que vocês podem ir percebendo no padrão de relacionamento de vocês, tá? Que a gente tem alguns estilos, né? E aí eu vou falando, vocês vão identificando. Essa é a ideia aqui de hoje, tá? De vocês irem identificando. Beleza. Então, como eu tava falando agora há pouco, a primeira coisa importante é o seguinte: a live de hoje não é pra gente achar um culpado, porque vocês vão ver que eu vou falar que padrão de relacionamento tem muito a ver com o que a gente recebeu dos nossos pais. E talvez, quando a gente fala isso, nossa, sabia, minha vida amorosa é uma manhaca por causa da minha mãe ou por causa do meu pai. Não é bem isso. Tem influência, com certeza, mas a gente não tá aqui pra culpá-los, de jeito nenhum. Tanto é que eu pus hoje, quem não viu, eu pus um post, né, do Bert Hellinger, que fala mais ou menos assim: olha, seja cada um do jeito que é aí que nasce a paz, quando eu permito que o outro seja de um jeito e me permito ser do jeito que eu sou também. É daí que começa a paz. Então, esclarecido isso, que esse momento aqui não é pra gente achar um culpado ou uma culpada, mas é um momento assim pra vocês compreenderem como é que são formados os relacionamentos. Porque, por exemplo, às vezes eu ouço muitas mulheres dizerem: Renata, eu mudo de parceiro e parece que continua a mesma coisa. Olha, eu tô há 10 anos com um companheiro e é a mesma coisa. Então por que será? Vocês já se perguntaram por que será que tem um padrão no relacionamento? Para explicar sobre isso, eu vou começar dizendo para vocês, explicando o que o Eric Berne disse sobre script. O negócio é o seguinte: imagina que vocês nasceram. Quando vocês nasceram, é como se vocês fossem uma folha em branca. É fácil imaginar algo em branco, né? Tá tudo branco aqui hoje nesse cenário. Então, vocês nasceram como uma folha em branco. E aí, quando vocês nasceram, a jogada foi o seguinte: vocês começaram a aprender com seus pais tudo, como é que é viver nesse mundão. Como é que aspectos importantes da vida, como é que é se relacionar, como é que é viver mesmo, né? Como é que é ter uma profissão. Isso tudo foi passado para vocês através dos seus pais. Então pensa assim: vocês nasceram, vocês não sabiam de nada, patavina, pularam aí no mundo, e aí os pais, figuras mágicas, geralmente são os pais, lógico que tem pessoas que têm a influência mais de um cuidador, às vezes uma avó, uma tia, quando for os pais. Então pensa assim: essa pessoa que estava ali cuidando de você, ela representa uma figura quase mágica. Ela vai te mostrar como é que é viver a vida. Então, os pais, eles representam isso, né? Eles oferecem um modelo pra gente e a gente vai seguindo esses modelos. Então, basicamente, quando a gente é criança, a gente vai fazer um planejamento da nossa vida em diferentes áreas, como eu estava contando para vocês agora há pouco. Uma dessas áreas é o relacionamento. Também é uma área fundamental, importante, que a gente vai pegar então ali, vamos dizer assim, inspiração dos nossos pais. A gente vai percebendo como é que eles se relacionam e a gente vai trazendo isso como informações. Então é como se a gente fosse escrevendo o nosso livrinho, sabe? Vai colocando aqui dentro como é que os meus pais se relacionam e tal, e a gente vai definindo então um padrão. Então é assim que forma. O importante é o seguinte: que a gente forma o nosso padrão de relacionamento numa idade que a gente ainda não tem todas as informações, uma idade que a gente ainda é muito criança para ter a racionalidade de saber o que é bom e o que não é.
Então, pensa assim, a gente vai entendendo, a gente vai internalizando e isso, a gente vai reforçar isso que a gente aprendeu aqui ao longo da vida. Então, vamos lá, que existem basicamente 2 a 3 quesitos que a gente decide primeiro, que é se a gente vai ser um vencedor, um não ganhador ou um perdedor. Lembrando que esses padrões que são passados pra gente não é só sobre relacionamento. Então fica a dica pra você que às vezes você fala assim, Renata, às vezes eu penso que isso pode ser no meu relacionamento, mas isso também tem a ver na minha vida profissional, na minha relação com o dinheiro. Sim, pode ter a ver, sim. Então a gente tem esses 3 scripts, né, que o Eric Berne diz. O vencedor, o não ganhador e o perdedor. Vamos começar pelo perdedor, para vocês irem entendendo. Eu tô contando para vocês que o padrão de relacionamento a gente aprende em uma idade ainda muito pequenininho e a gente aprende vendo os nossos pais. Então é reforçado pelos nossos pais, porque a gente compreende que há uma maneira, um padrão, uma forma de se relacionar. Aqui uma informação muito importante. Você tem isso, certo? Deixa eu te contar, seu companheiro também tem um script de relacionamento. Isso chama script, tá? Tem um script de relacionamento. Então, tanto você quanto seu companheiro tem maneiras aprendidas e que são reforçadas ao longo dos anos de como se relacionar. Beleza. Renato, mas me explica aí. Você falou um negócio que me deixou aqui. Peraí, tem um tal de um vencedor, um não ganhador e um perdedor? Me conta esse negócio direito. Conto pra vocês direitinho agora. Bem, esses são 3 tipos de script, por assim podemos dizer. O script perdedor, e aí de novo, não é só pro relacionamento, é pra tudo na vida. O script perdedor, que é passado dos pais para os filhos, é aquele script que basicamente diz, como se você tivesse passado mensagens de que você não é capaz. É o tipo de pessoa que quando adulta, ela não consegue entrar na jogada, entendeu? Ela nem tem um relacionamento. O tipo de perdedor, ou ela tem relacionamento muito destrutivo. Então, o perdedor é aquela pessoa que se sente assim, muito, posso dizer assim, que ela se sente muito pra baixo, muito não ok, né? Então, ela não estipula, nem chega a estipular uma meta, é uma pessoa que fica sonhando às vezes muito, quando eu tiver um relacionamento vai ser assim, mas ela nunca chega nem a ter um relacionamento muitas vezes. Então ela fica no perdedor mesmo. Ela fica ali meio que fantasiando uma coisa que não acontece. Ela não vai pra ação. Esse é um perdedor. Ele nem chega a ter uma ação. Beleza. Aí vocês vão imaginando isso no relacionamento de vocês, tem a ver, vão imaginando também nas áreas da vida de vocês, tá? O não ganhador é aquele que entra na jogada, mas ele quase, é o quase. Então é aquela pessoa assim, que vira no consultório, vira pra mim e diz assim, não, Renata, assim, eu tenho um relacionamento, não é o que eu queria, mas pelo menos eu tenho alguém. Mas pelo menos ele não me bate. Mas pelo menos ele me traz só de vez em quando. Então o não ganhador é aquela pessoa, e se você for levar para outras áreas da sua vida, para vocês entenderem, é aquela pessoa que é o quase. Ela não concretiza aquilo que ela idealizou. Ela não tem o relacionamento que ela queria. Ela não tem o relacionamento que ela realmente gostaria. Ela tem um pelo menos. Uma vez eu tava no consultório e tem uma frase que me irrita muito, é pelo menos. Me faz dar uns pulos desse tamanho, né? E eu tinha uma cliente muito querida no consultório, né? E eu me lembro muito desse pelo menos num relacionamento, assim, né? Ela saiu, foi pra um bar, encontrou com um cara, né? E ficaram, né? Ela ficou com o cara. E aí eu me lembro ela me relatando, foi ótimo, ficamos. Mas assim, ele não me ligou até hoje, já tinha passado uma semana. Mas pelo menos ele pegou meu número. Gente, pelo amor de Deus, tá entendendo? Eu dei um pulo desse tamanho no consultório, dei uns gritos, como assim pelo menos? Sei lá, é mulher de pelo menos. Então, pra vocês entenderem que olá, ai Deise, que bom que chegou. Pra vocês entenderem que o pelo menos,
ele tipo assim, a pessoa se conforma onde ela tá. Ela se conforma com o relacionamento que tem, ela se conforma com a profissão que ela tem, ela simplesmente se conforma. Ela entra na jogada, mas ela sempre fica em segundo lugar. Então é um quase. Estão entendendo? Talvez vocês estejam lembrando agora de amigas, ou talvez até vocês estejam se identificando aí qual padrão vocês estão tendo. Ah, será que eu sou mais um perdedor ou uma perdedora que nem chego a ter um relacionamento, fico mais fantasiando um relacionamento, mas sou tão perdedora que eu não posso nem considerar que eu tenho um relacionamento que meu companheiro nem me vê? Ou será que eu sou mais um não ganhador que tem um relacionamento, mas não é um relacionamento assim que eu fico feliz, mas pelo menos. E a gente ainda tem um terceiro tipo de script, que é o vencedor. O vencedor, basicamente, ele estipula uma meta e ele cumpre aquela meta. Ele estipula aquilo que ele quer para a vida dele, e ele alcança. Então, um vencedor a gente pode pensar que é uma pessoa que por exemplo, tá num relacionamento e o relacionamento tem dificuldades, né? E aí ela diz assim, olha, meu relacionamento tá com dificuldades, mas eu vou encontrar uma solução para essas dificuldades que eu tô tendo no meu relacionamento. Ou pode até ser um caso do vencedor, meu relacionamento não tá legal, esse não é o tipo de relacionamento que eu queria pra mim, eu vou terminar e vou atrás de um relacionamento que seja como eu imaginei. Isso também pode ser sim um vencedor, tá bom? E um vencedor é aquela pessoa que assim, não importa os desafios, ela aprende com os desafios. Então a gente tem esses três tipos, né? A gente tem o perdedor, o não ganhador e o vencedor. O que é legal vocês fazerem? Vocês identificarem como é que é o relacionamento dos pais de vocês. Vocês consideram que isso daqui, entendam bem, a minha intenção não é que vocês julguem, mas que vocês tenham a compreensão de como é ou era o relacionamento deles quando você era criança, para você identificar o que você provavelmente foi pegando para você. Então, pensa aí, você acha que os seus pais ou as figuras representativas que estavam ali perto, elas eram mais perdedoras, não ganhadoras ou vencedoras? Tinham relacionamentos saudáveis, relacionamentos que tinham suas dificuldades, mas eles conseguiam ir. Identifica isso. E tem um exercício que eu gosto muito de convidar as pessoas a fazerem, e inclusive está no curso que eu vou dar, que é o curso Saber Conviver, que é basicamente o seguinte. Imagina aí, escreva. Aí, se você tiver a possibilidade de escrever, melhor, mas se não tiver, imagina, assim. 5 características do relacionamento de casal dos seus pais. Coloca aí como é que eles se relacionavam, como é que eles conversavam, eles estavam mais satisfeitos ou mais insatisfeitos a maior parte do tempo. Dá uma pensada aí. Os seus pais eram aqueles pais que trocavam muito carinho, ou eram aqueles pais que mais reclamava, que tava com ele porque engravidou, ou tava com ele porque paga as contas. Vai anotando aí como é que era o perfilzão do relacionamento dos seus pais. Agora, faz uma segunda coisa. Faz uma análise aí, como é que é o seu relacionamento. Como é que é o relacionamento que você tem hoje? Você considera que é um bom relacionamento, um relacionamento que tem as suas dificuldades, mas que você busca sempre soluções para ela? Ou você considera que, eu tenho, não é lá um príncipe que eu imaginei, tô mais com um ogro aqui, mas pelo menos... Ou você considera que você nem é vista nesse relacionamento. Então, escrito como é que era o relacionamento dos seus pais, escrito como é o seu relacionamento amoroso, você vai conseguir perceber o que tem de semelhante. E aí você vai perceber um padrão. Então, vamos recapitular aqui para ver se tá todo mundo junto comigo, vocês estão me acompanhando bem. Se tiverem dúvidas, por favor, escrevam para mim, tá? Tô acompanhando. Eu não tô falando oi pra todo mundo, mas tô vendo todo mundo que tá entrando, tá? Oi, pessoal. Então, vamos dar uma recapitulada. Olha o que a gente aprendeu até agora. A gente aprendeu o seguinte. Tá, Renata, tô entendendo. Quando eu nasci, eu vim pra esse mundão, eu precisava aprender como é que era viver. E aí eu fui aprender como é que era viver, como é que era me relacionar com os meus pais. Isso mesmo.
E aí eu fui pegando aqui o modelo dos meus pais, fui absorvendo e ao longo da vida você vai reforçando esse modelo que você acredita que é. Então aqui é um dado importante que eu não falei antes. Então vamos supor assim, gente, é que você acredita que, olha, na casa da minha mãe, ela vivia dizendo que todo homem é safado. Então eu cresço com essa ideia, com essa mentalidade. Todo homem é safado, todo homem não presta, tal. O que vai acontecer? Eu começo, é como se eu começasse a limitar minha visão. E eu começo a me relacionar com pessoas, adivinha? Que não prestam. Então, o que a gente está tendo é o seguinte. Esse padrão de relacionamento que a gente aprende ali na infância, sem julgar os pais, de novo eu digo, porque isso é muito importante, eu vou levar para a minha vida. E quando eu levo isso para a minha vida, eu levo de uma maneira assim a reforçar isso que eu aprendi. Então, daí a gente fala das crenças, né? E aí vocês podem perceber que uma dessas crenças, um desses modelos, pode ser ali justamente tem um relacionamento de um perdedor, eu tenho um relacionamento de um não ganhador, ou eu tenho um relacionamento de um vencedor? E aí, vocês estão conseguindo identificar? Estão conseguindo perceber? Então, quando vocês têm essa noção do que tipo de padrão de relacionamento eu tenho, vocês têm também a possibilidade de transformar. Porque pensa comigo, quando a gente está ignorante, não sabe nem que tipo de padrão a gente tem de relacionamento, é como se a gente estivesse cego. Não há o que se fazer. Todo relacionamento é assim. Não é não. Nem todo relacionamento é como você vive. Nem todo relacionamento tem esse tipo de resposta que você tem, que você traz. Então isso conta que isso está dizendo sobre como você se comporta. E eu tenho um exemplo legal de perdedor que uma amiga estava compartilhando outro dia. Quando eu falo assim que eu tenho um relacionamento virtual, se esse relacionamento só fica virtualmente, esse é um relacionamento que de fato assim não existe, né? Então, gente, o que eu quero trazer para vocês vocês perceberem que existe um padrão de relacionamento, e esse padrão de relacionamento, com certeza, ele semeia o seu relacionamento. Tá, Renata, saquei. Tem o perdedor, o não ganhador e o vencedor. Tá, eu quero ir pro vencedor, Renata. Pelo amor de Deus. Cheguei à conclusão que eu fico de pelo menos na minha vida. Então, se você quer isso, aí o que eu indico pra você é o seguinte. Primeiro, identifique e seja sincera ou sincero com você. Que tipo de relacionamento você tá tendo? Eu vi que os meus pais tinham um relacionamento de perdedores ou não ganhadores. Renata, eu quero um relacionamento de vencedora. Então, a primeira coisa que você precisa saber é identificar o que está acontecendo com você. Segunda coisa que você precisa fazer, depois de identificar, você começar a anotar o tipo de crença ou o tipo de reforço que você está fazendo na sua vida. Que tipo de pensamento você está reforçando? Que você merece um relacionamento mais ou menos? Que todo relacionamento é assim mesmo? Ou que, não ser vista é normal? Que tipo de pensamento você está reforçando? E olha, eu te digo, não é nesse relacionamento que você está hoje. Se você for fazer uma retrospectiva nos seus relacionamentos passados, eu tenho certeza que esse padrão se manteve. Muda a figura, mas só que o jogo é o mesmo. Então, quando eu identifico o meu padrão, é importante que eu identifique que tipo de pensamentos que eu tenho, que tipo de crenças que eu tô tendo sobre relacionamento e de que maneira eu tô reforçando essas crenças. Vamos supor que você seja, que é o mais comum, né? Que sejam pessoas que viram e falam assim: Renata, eu sou muito do padrão pelo menos eu tenho um relacionamento, pelo menos eu tenho alguém pra dividir meu feriado e ver uma Netflix. E aí eu te convido então a pensar o seguinte: se está no pelo menos, o que tá faltando para dar um upgrade? O que tá faltando para deixar de ser um pelo menos e você começar assim, olhar e falar: esse relacionamento é muito bom, ou dar um up mesmo,
Muito provavelmente, uma coisa que tá faltando é comunicação. Então, ajeite aí a comunicação do casal. Então, o que eu queria passar pra vocês hoje, pra gente não estender muito a live, o que eu quero trazer pra vocês é assim, existe um padrão de relacionamento. Você, de fato, aprendeu esse padrão de relacionamento com seus pais. Então, não ignore, não finge assim que o relacionamento dos meus pais não tem nada a ver. Tem sim. Eles têm a ver com o seu relacionamento hoje. E se você parar para prestar atenção, você vai conseguir ver muitas semelhanças. Então você pega aquilo que é bom e aquilo que você acha que não é tão saudável, você pode transformar. E transformar, você só transforma quando você tem consciência do que está acontecendo. Então para um pouquinho, vê qual que é o tipo de relacionamento que você está hoje. Olha, eu sou perdedora, tô num relacionamento que nem sou vista. Eu fiz até um vídeo no YouTube, né, solidão a dois. É uma solidão a dois, parece que eu nem entro em campo, parece que eu não tenho ninguém, ou eu não tenho ninguém mesmo, e o que será que acontece que eu não tenho ninguém há X tempo? E talvez você não queira ter alguém, né, mas se você quiser ter, então o que será que tá acontecendo? E o segundo é o não ganhador, né? Eu tô me conformando muito com esse relacionamento. Se eu tô me conformando com esse relacionamento, o que isso tá contando de mim? Por que eu tô acomodada nesse relacionamento? Que eu não dou um saculejo, não faço algo pra esse relacionamento mudar, ter vida, pra eu me sentir viva nesse relacionamento? O que eu não faço às vezes pra sair desse relacionamento, se for o caso? Por que eu fico às vezes só sonhando? Depois que nada, a vida tá acontecendo agora. Se tá no relacionamento, é hoje. Então a transformação precisa vir agora. E se você tem um relacionamento de vencedor ou vencedora, muito bem. Que bom que que bom que você tem. E comece a pensar assim, o que foi que possibilitou você estar hoje num relacionamento de vencedora? Muitos que têm hoje um relacionamento de vencedores não tiveram relacionamentos de vencedores antigamente, né? O Pedro diz o seguinte: tenho certeza que vejo e sou visto no meu relacionamento, um relacionamento ganhador. Ele é meu marido, sou casado com o melhor. Obrigada, lindo. Então, eu acho muito legal vocês pensarem um pouco sobre isso e trazerem assim, a transformação mesmo. E como eu disse, esses três scripts, eles não se resumem só a relacionamento, eles também são para outras áreas. Como é que tá na sua profissão? Se é um vencedor, não ganhador ou um perdedor? Como é que tá na sua vida financeira? E aí você começa a perceber como é que é a sua relação nessas diferentes áreas. Bem, a live hoje era isso, eu espero realmente que tenha ajudado vocês. A minha intenção hoje era fazer vocês terem uma consciência um pouquinho maior sobre o que existe no relacionamento, né? E começarem a perceber que existem possibilidades mais saudáveis. E mesmo que seu relacionamento seja um vencedor, talvez você possa fazer alguma coisa para melhorar um pouco mais o seu relacionamento, né? Que sempre ajustes são necessários e um vencedor tá sempre ligado em melhorar um pouco mais o relacionamento. Quero pedir para vocês, quem ainda não assistiu os vídeos no YouTube, corram lá no YouTube. E a partir de agora, eu comecei a disponibilizar as lives lá no YouTube. Então, todo domingo, 4 horas da tarde, mais ou menos, as lives vão estar lá. Essa live de hoje vai estar lá, essa live de hoje também vai estar lá, mas eu acredito que só daqui uns 2 meses, porque tem muita live antes pra entrar lá no YouTube. Assistam lá no YouTube, quem ainda não se inscreveu, se inscreva lá, tá? E me acompanha nas outras redes sociais. Paula, obrigada! Parabéns, Rê, a gente se identifica muito com todos os seus conselhos, amo. Também amo, né, Paula? Muito, muito, muito obrigada. Gente, e obrigada por dividir um pedacinho aí do feriado comigo. Um beijão pra vocês e tendo aí sugestões, manda pra mim que eu sempre respondo. Essa live de hoje foi uma sugestão de uma seguidora, tá? Um beijão pra vocês e uma ótima noite.